Bem, nessa terceira parte, onde nós estamos falando especificamente sobre o Mar Vermelho e algumas teorias, né, interpretativa, enfim, aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, eu particularmente não gostei da apresentação que eles fazem, né? Diz assim: a travessia do Mar Vermelho é um milagre marcante. Ponto. Ok, tudo bem. Agora o problema é aqui, ó. A narrativa bíblica pressupõe que as águas estavam rasas o suficiente para que o vento que soprou durante toda a noite conseguisse empurrar as águas mais profundo o bastante para que as carruagens afundassem quando as águas finalmente se fecharam. Bem, as águas, eu não considero isso algo verdadeiro. Por quê? E não apenas uma pressuposição que as águas estavam baixas, rasas, um pântano, um pequeno rio, não é? Uma água superficial. Não, era realmente o Mar Vermelho. Bem, não gostei dessa forma que foi tratado o assunto, mas parece que o autor vai tentando aí fazer uma relação entre ciência, críticos e os textos bíblicos, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. O texto bíblico resiste que Deus usou a natureza. Perfeito, Deus usou a natureza. Por exemplo, tanto o mar quanto o vento oriental, né? Para, veja só, deixa eu baixar aqui o PDF. Nos meios culturais, certo? E aqui é basicamente o que vai realmente acontecer. E qualquer explicação que se dê precisa levar em consideração esses fenômenos naturais, sociais e teológicos. Um pântano raso, como muitos afirmam, né? Como alguns supõem, não é explicação suficiente. Perfeito, aqui parece que está corrigindo a sua primeira colocação, onde ele diz que pressupõe que as águas estavam rasas, né? Então, isso seria um pântano, né? Que ele vai tentar aí corrigir essa falha, né? Não foi um pântano, né? Pois, mesmo que uma noite de vento fosse o bastante para secar, o e que as carruagens estivesse atolado no barro, ninguém teria se afogado. O pântano não seria de fato um milagre. Milagre é algo grandioso, espetacular, algo que não é visto pelos olhos humanos, né? Bem, aqui ele traz o físico. Lembre-se, né, que ele está trazendo aqui uma espécie de relação entre ciência, críticos e texto bíblico, né? Ele está fazendo uma junção e ao mesmo tempo separação. O físico acredita que o fenômeno conhecido como descida do vento satisfaz a narrativa bíblica. Alguns pesquisadores abrir um rio é possível, dependendo da força do vento, mas não é registrado. Eles tentam, mas eles tentam fazer uma certa explicação por meio da abertura de um pequeno rio. E, na verdade, não foi um rio aqui, né? Isso ocorre quando um vento forte e constante sopra sobre um corpo de água relativamente longo, em comparação com a sua. Está caindo muito mesmo, internet, muito mesmo. Estou aqui muito preocupado com essa. Também 3 vídeos aí que vocês vão ter que receber aí. Então, deixa eu ver aqui. Está caindo bastante, né? Infelizmente, desde ontem. Não consigo a internet. Então, ele faz essa questão aí. Isso ocorre quando, né, o nível de água cai de maneira significativa na parte em que sopra o vento, enquanto a água é empurrada para os lados. Se o vento sopra constantemente ao longo do mar, torna-se um vazio no meio, abrindo-se ponto de expor o leito.
esse fenômeno é observado até os dias de hoje, né? Alguns pesquisadores observam que determinado aspecto, né, de um rio, de um lago, de um pântano, tiver muito vento, né, é possível um fenômeno é, extraordinário que aconteceu especificamente com êxodo, que tratou-se de um mar e não de um pântano, tá? Projética. Mas se você for um evolucionista, um ateu, isso vai supostamente refutar o texto bíblico, porém, na verdade, não é dessa forma. Então, vários corpos de água ao redor do mundo, quando as condições do vento e a formação das águas contribuem. Deixa eu ver se volta aqui. Acho que agora a gente vai, né? Em, entre os candidatos à possível localização do Mar Vermelho, apenas um golfo de água acaba permitindo tal processo, uma vez que o corpo de água precisa ser longo e estreito em relação ao seu comprimento, a fim de que o fenômeno possa ocorrer. Pessoal, isso é uma explicação científica, certo? E que a gente não vai por meio da explicação científica, a gente vai por meio da escritura, certo? O vento enquanto sudeste. No hebraico antigo não havia palavra específica para um e outro. Uma vez que o Golfo de Acaba se orienta do norte para o sul, o vento norte teria empurrado a água ao longo do curso do Golfo. Então, deixa eu aqui retornar aqui a imagem. Só um minutinho. Tá dando muito bug aqui a internet. Muito mesmo. Já mudei de duas. Bem, Humphreys também sugere que o nome do mar vermelho pode ser resultado de um coral avermelhado existente no Golfo de Aqaba, ainda que o nome Mar de Juncos por Margem Norte. No entanto, os lagos ao norte do Golfo de Suez são pequenos demais para que um vento fosse forte abaixasse o nível das águas, e o Golfo de Suez está orientando noroeste para que ocorresse o fenômeno aqui, em alguns aspectos, do que a ciência procura entender sobre os fenômenos físicos da natureza, né, de como eles podem abrir um determinado. Mas é interessante que, ainda que exista estudos que mostrem exatamente isso aí, não que isso venha explicar cientificamente a passagem do Mar Vermelho,
Mas isso é interessante porque a própria natureza é submissa ao Senhor. E somente o Senhor é capaz de não somente abrir um pequeno rio, mas também o próprio Mar Vermelho, tá bom? Então nós acreditamos nesse último e terceiro vídeo falando sobre o Mar Vermelho dentro de uma apologética cristã. Nós acreditamos que trata-se do Mar Vermelho e não de um pequeno pântano. Haja vista, a gente já mostra aqui alguns detalhes de que não faz sentido nenhum ser um pequeno rio, né, onde todos poderiam passar de forma mais de acordo com os relatos bíblicos. O Mar Vermelho formou, né, aquela montanha de água que ultrapassou a altura, né? Então isso é muita coisa, de fato mostra que é um mar. Além de o Novo Testamento confirmar que foi um mar versus no vídeo, tá bom?